Iniciando, abrindo o nosso culto desta sexta-feira, como a gente faz em todos os cultos, a gente inicia com oração. Oração a Deus, sempre em nome do nosso Senhor Jesus. Porque Ele é o único intercessor que existe. Se você acredita em outros intercessores junto a Deus, ou mesmo junto a Jesus, eu quero dizer com muito respeito, mas com muita sinceridade e amor ao próximo, que você está enganado, você está enganada, e na verdade você está pecando contra Deus. Então a oração é ao Pai em nome do Filho. Pai querido, Senhor e Deus Todo-Poderoso, único Deus que existe. Assim como existe um só intercessor, Cristo Jesus, aquele a quem esperamos vir buscar, resgatar a igreja, levá-la para junto dele, o noivo vindo buscar a noiva. É assim que o Senhor nos ensinou, é assim que nós aprendemos, é assim que nós transmitimos. Recebe-nos como adoradores do Senhor, como cultuadores. Fala conosco. Hoje é dia de ceia. Que estejamos cumprindo a tua segunda ordenança, segundo aquilo que está na Bíblia Sagrada, sem adicionarmos ou sem subtrairmos absolutamente nada. Ajuda-nos a sermos fiéis às Escrituras. Somente a Bíblia é a palavra de Deus. Esta é a oração que eu faço por mim, pelos meus irmãos e irmãs, no nome do único intercessor que existe entre Deus e os homens, a saber, Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém. Hoje é a ceia do mês de outubro, hoje é dia 4 de outubro, a gente sempre, a não ser, mas de uma maneira geral, a gente sempre faz a ceia no início do mês. Então hoje é a ceia do mês de outubro e hoje eu quero falar para você sobre esta segunda ordenança do nosso Senhor Jesus Cristo. Existem duas ordenanças de Jesus para nós, somente duas. Podem inventar outras, mas são duas. O batismo nas águas e a ceia. Estas são as duas ordenanças. Hoje é dia de ceia. Por que a gente toma ceia?
Por que a gente participa da ceia? Se alguém perguntar para você, olha, por que você toma a ceia? O que você responde? Vou esperar um segundinho aí para ver se alguém responde. A gente toma a ceia para ser obediente. Obediente a Jesus. Para isso que nós tomamos a ceia. Por causa disso que a gente lê a Bíblia. Para ser obediente, saber a palavra e obedecer. A gente toma a ceia, participa da ceia, para ser obediente a Jesus. Lucas capítulo 22, versículo 17. E tomando o cálice, e havendo dado graças, disse: tomai-o e reparti-o entre vós. Então a gente obedece isso que ele falou. Tomamos a ceia para ser obediente. Por que você toma a ceia? Para ser obediente. Tá certo, Nilva? Tá certo, você está correto, tudo bem, fique em paz. A gente toma a ceia também em memória à morte do Senhor. A gente toma a ceia lembrando que o nosso Senhor Jesus morreu, ressuscitou, é vivo, mas morreu. Como homem, ele morreu, porque todo homem morre, a não ser os que foram arrebatados e a não ser a igreja salva que será arrebatada. Do resto, todo mundo morre. Lucas capítulo 22, versículo 19, fala isso. E tomando o pão e havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazer isto em memória de mim. Então eu tomo a ceia, nós tomamos a ceia para ser obedientes, e em memória a morte do nosso Senhor. Por que você toma a ceia? Toma a ceia para confessar que pelo sangue de Jesus nós temos o perdão única e exclusivamente. Qualquer outra coisa diferente disso é mentira. Mas você fala, eu estou falando o que está na Bíblia. Em que lugar da Bíblia está dizendo, você confessa os seus pecados, reza 3 Ave Maria, 2 Padre Nosso e um Salve Rainha? Só você me mostrar, eu começo a fazer isso também. A gente toma a ceia confessando que é pelo sangue do nosso Senhor Jesus Cristo que nós temos o perdão. Isso que eu estou falando está escrito na Bíblia. Mateus capítulo 26, versículo 28. Porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Então, por que você toma a ceia? Para ser obediente, em memória à morte do Senhor, e quando eu tomo a ceia, eu confesso que eu tenho convicção que é pelo sangue de Jesus que nós temos o perdão. Por que eu tomo a ceia? Para ter
comunhão com Cristo e com a igreja. A igreja que será arrebatada, a igreja dos salvos, não as denominações. A igreja, a noiva do Cordeiro. Eu vou tomar a ceia, você vai tomar a ceia aí, o outro vai tomar a ceia num outro dia, mas todos nós teremos comunhão na ceia do Senhor, em espírito e em verdade. Está na Bíblia isso que eu estou falando. Vocês acham que eu vou vir aqui e vou falar uma coisa que não está na Bíblia? 1 Coríntios, capítulo 10, versículos 16 e 17. Porventura, o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. O pão aqui é óbvio, a gente já falou ali, não é esse pedacinho de pão aqui. Isso aqui é só um memorial. O pão aqui é o corpo de Cristo. Pronto. Olha como é simples. Então, por que eu tomo a ceia? Para ser obediente em memória à morte do nosso Senhor Jesus Cristo, para confessar que pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, unicamente pelo sangue de Cristo, nós temos perdão, e para ter comunhão com Cristo e com os outros crentes e irmãos. Por que a gente toma a ceia? Para oferecer gratidão e adoração. Gratidão e adoração. Tem duas passagens que falam sobre isso. Eu vou ler as duas. Mateus 26:30. E tendo cantado o hino, quer que eu repita? E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Segunda passagem. Apocalipse, capítulo 5, versículos 9 e 10. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue nos compraste para Deus. Todo povo, de toda tribo, de toda língua, idioma e nação, e para o nosso Deus nos fizeste reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. Por que nós tomamos a ceia? Só para ter um dia para tomar a ceia? Não. Para ser obediente ao Senhor, em memória da morte do Senhor, para confessar que pelo sangue do nosso Senhor Jesus Cristo nós temos o perdão e, consequentemente, a salvação, para ter comunhão com Cristo, com os outros crentes e irmãos, e para oferecer gratidão e adoração. Por que nós tomamos a ceia? Tomamos a ceia para anunciar a volta do Senhor. Tomamos a ceia para anunciar a volta do Senhor. Coríntios capítulo 11, versículo 26.
Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Então, quando a gente participa da ceia, a gente está declarando que o Senhor vai voltar. Vai voltar. Está prestes a voltar. Está aí, o Senhor volta a qualquer instante. Por que a gente toma a ceia? Para ser obediente em memória da morte do Senhor, para confessar que pelo sangue de Jesus é que nós temos o perdão, para ter comunhão com Cristo e com os outros irmãos e crentes, para oferecer gratidão e para anunciar que Jesus vai voltar. Para que a gente participa da ceia? Para participar da vida eterna. Isso tudo está na Bíblia aqui. Estou falando, estou mostrando, para você ir lá ler. Jesus, pois, lhes disse, onde está? João 6, 53, 54. João 6, 53, 54. Jesus, pois, lhes disse, na verdade vos digo, que quem não comer a carne do Filho do Homem e não beber o seu sangue, não terá vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então, olha só, você já tinha pensado em por que a gente toma ceia? Para ser obediente a Jesus, para nos lembrarmos da morte dele, para confessar os nossos pecados e sabermos que através da confissão nós temos o perdão, para ter comunhão com Cristo e com outros que estão tomando a ceia ou vão tomar a ceia, para oferecer gratidão e adoração, para anunciar a volta do Senhor e para participar da vida eterna. Glórias a Deus, que hoje nos ensinou tudo isso. Deus ensina toda hora. A gente que às vezes não quer aprender ou não nota que o Senhor está nos ensinando. Às vezes a nossa cabeça está tão cheia de coisa que a gente não nota que Jesus, o Cristo, está nos ensinando. Isso é ceia do Senhor. E não é porque nós estamos fazendo aqui que isto é a ceia. É porque é assim que a Bíblia diz que deve ser. É claro, muitas ramificações do cristianismo nem tomam ceia. Outras um negócio completamente diferente disso que está escrito. Cada um vai responder. Cada um vai responder. Eu não torço para as pessoas responderem. Eu torço para as pessoas entenderem. Por causa disso que eu estou todo dia aqui, com
Eu não estou me gabando, não estou com orgulho, não é nada disso, não. Estou esclarecendo com pregações expositivas, com estudos bíblicos a respeito dos mais diferentes assuntos. Mas a maioria não quer isso, a maioria prefere outras coisas. E vamos participar da ceia. Por causa disso que a gente se reuniu aqui nesta manhã de sexta-feira, por causa disso que isso está marcado já há uma semana praticamente. Somos poucos. Poucos. Fazer o quê? Fazer o quê? As pessoas gostam de alarido, de barulho. Você viu que os termos hino não é música gospel. Você vê? Eu frisei várias vezes. Hino. Eu só tenho tocado hinos aqui. Às vezes só hinos orquestrados até. Já há uns bons anos eu aboli a música gospel. A música gospel é farsa. Mas não, é farsa. Já falei para vocês, está cheio de artista frustrado que vai para a música gospel. Lá ganha o seu dinheirinho, dizendo que está louvando, adorando a Deus. Hipócrita. Está ganhando o seu dinheirinho. Adorando e glorificando a Deus, não. Está certo, Nilva, você está correta. Você está certo, Edgar. A maioria das denominações, ninguém canta hino. Canta. É música gospel, aquelas músicas. As mulheres ficam dançando para lá, dançando para cá, né? E balançando aqui, balançando de lá. É assim, não adianta. Ou você participa disso, ou você não participa. Eu não participo. Ah, mas você... Já participei. Mas aquilo me incomodava, sabe? Aí eu falei, quer saber? Eu vou estudar, eu vou aprender, porque eu posso estar errado. Eu nunca me acho certo, eu sempre acho que eu posso estar errado. Então eu vou estudar, vou aprender, ué. Né? Pois muito bem. Ninguém pode participar da ceia do Senhor indignamente. Por quê? O que é participar da ceia do Senhor indignamente? O que é? Olha, Hassan, eu concordo com você plenamente. E às vezes eu penso algumas coisas que eu me controlo para não falar, porque eu sei que eu vou contra a maioria esmagadora. Então, ninguém quer ser contra, né? Porque cria problema e tal. E o meu maior receio, sinceramente, irmãos, eu não estou aqui para mentir nem para ficar. Eu não quero ser processado porque eu não tenho dinheiro para pagar advogado. Não tenho. Então eu tenho tomado, já me alertaram, cuidado, mas tem hora que não dá. A gente vai falar muito provavelmente
Essa semana nós vamos falar sobre sensualidade. Eu sei que muitas irmãs não vão gostar não do que eu vou falar. Não vão. Eu já falei sobre vestuário feminino, já expliquei como é que acontece a coisa normal criada por Deus, excitação. Né? Quando eu estou dizendo excitação, estou falando excitação sexual. A diferença entre a excitação sexual do homem e da mulher é completamente diferente. Então, eu sei que vou perder o ouvinte. Vira e mexe, desculpa ter usado esse termo. Vez por outra, olha que eu tenho me policiado para não usar esse termo, que é um termo pejorativo e não é bonito usar esse termo. Escapou, me perdoem, eu não uso normalmente. O correto é vez por outra. Eu perco pessoas. Perco no sentido da pessoa não acompanhar mais, aquele cara lá, não sei o quê. Mas essa semana aqui, buscar a graça de Deus para falar a verdade sobre o assunto. Ninguém vai acusar a vítima, não é isso. Não é isso. A gente precisa... Bom, vamos deixar isso para semana. Ninguém pode participar da ceia indignamente. Quer dizer, em pecado. Por quê? Porque todo mundo peca. Por favor, não me venha dizer que você não peca. Você não peca? Eu peco. Infelizmente, eu peco. Infelizmente, eu sou um pecador. Mas você não é pastor. E aí? Quando João diz lá que não há um só que não seja pecador, ele exclui pastor? Ele fala que todos os homens pecaram e carecem da graça, da compaixão de Deus. Então o pastor peca, sim. E precisamos todos pedir perdão pelos nossos pecados. E ninguém pode participar da ceia, segundo o que está escrito aqui em Coríntios 11, a partir do versículo 27. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. E aí Paulo explica porque existem muitas pessoas doentes, enfermas, e alguns que até morreram por este motivo, participar da ceia do Senhor indignamente. Nós vamos ter um minutinho, sei lá, um minuto, para pedir perdão a Deus e suplicar que o Senhor nos torne dignos de participarmos da ceia. Você e Deus, eu e Deus. Você e Deus, eu e Deus. Vamos buscar o perdão do Senhor.
se você pediu perdão, e eu creio que você pediu, você foi perdoado. Você está digno para participar da ceia, para não incorrer nisso tudo que está aqui em Coríntios 11, do 27 até o 32. Pediu perdão, recebeu o perdão do nosso Deus e Senhor. Se nós pudéssemos nos ver agora, a gente não pode, ninguém pode, viu? Isso tudo a gente não pode. Não nos é permitido. Deus sabe por quê. Se nós pudéssemos nos ver agora, se o Mário pudesse se ver no mundo espiritual agora, eu tenho certeza que esta seria a visão de limpeza, sem mácula, sem nódoa. Como diz este hino, nós estaríamos mais alvos do que a neve, porque estamos perdoados. A ceia deve ser assim, como está aqui em Coríntios 11. E em outras passagens também, é claro. Mas esta é bem específica. E Paulo diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Pegue o seu pão. Não se esqueça que isso é só um memorial. O pão não vai se transformar em nada. Um memorial. Pegue seu pão. Dê graças por ele. Graças nós damos, Senhor, por esse pão, por este alimento que nós vamos usar para participar da ceia. Jesus disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Nós vamos comer esse pão do jeito que está escrito aqui, nos lembrando da morte do nosso Senhor Jesus. Coma do pão. Depois de haver comido o pão, Jesus pegou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Isso aqui é suco de uva, suco do fruto da vide. Nós vamos beber isso aqui lembrando do sangue do nosso Senhor derramado na cruz do Calvário. Pena. Porque todas as vezes que comerdes este pão
e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. E Ele virá nos buscar, nos resgatar. Glórias a Ti, Senhor. Nós Te agradecemos, Te exaltamos, Te glorificamos por mais uma ceia. E sabemos que estamos participando dela porque o Senhor é bom. Bom é o Senhor. Grato. Nosso coração, nosso espírito, nossa alma e nosso corpo transborda em gratidão. Que Deus continue cuidando, abençoando ricamente, sobejamente a vida e a família de cada um de vocês. Tenham um ótimo final de semana. Não se esqueçam de pedir direção para Deus, porque o futuro da sua cidade está aí na mão dessa gente aí. Glórias a Deus. Amém.